Bom dia a todos. Uma alegria imensa estarmos aqui, procurando refletir mais sobre o Evangelho. Que possamos estar receptivos ao aprendizado, porque viemos aqui hoje para aprender mais um pouquinho. E hoje nós vamos falar bem-aventurados os que são misericordiosos. Ou seja, felizes aqueles que procuram a reconciliação. Felizes aqueles que não atiram a primeira pedra. Felizes aqueles que estão no esforço de serem indulgentes com o seu irmão, de trabalhar o perdão, de não fazer julgamento. Esses sim são felizes. Perdoar. Perdoar requer que nós olhemos para nós. Não é apenas olhar para os erros do outro. Perdoar requer que nós reconhecemos os nossos erros. Requer que nós paremos e comecemos a refletir. Comecemos a nos colocar no lugar do outro irmão. Se eu tivesse talvez no lugar dele, eu teria agido muito pior. Por que eu estou julgando? Por que eu estou criticando? Então, podemos dizer que perdoar não é olhar para o outro. Perdoar é olhar para nós. Por isso, tão difícil ainda, porque sempre estamos fugindo de nós mesmos. E aquele que já começou a trabalhar esse sentimento, aquele que já começou a desenvolver o perdão verdadeiramente, muitas vezes, ele não precisa nem perdoar, porque ele não se sente ofendido, ele não se sente agredido. Eu vou perdoar o quê? Se ninguém me ofendeu. Eu estou em uma outra vibração e aquilo não me atinge. Eu reconheço a condição do meu irmão. Eu troco de posição. O que eu irei perdoar? Então, precisamos olhar para nós. Mas olhar para nós mexe com o nosso orgulho. Porque inúmeras vezes achamos que somos melhores do que o outro. Achamos que somos superiores. O que eu faço é sempre melhor. O que o outro faz não chega aos pés do que eu faço. Eu sempre quero corrigir aquilo que o outro faz. Quando o outro se destaca, eu fico totalmente incomodado. Então, muitas vezes, quando eu caio na crítica, quando eu caio no julgamento, é como se eu me colocasse num patamar muito superior ao outro. E vamos refletir a nossa condição. Será realmente que eu estou numa condição muito melhor do que a do outro? Para estar julgando, para estar criticando desse jeito? Será que eu não vejo apenas o mal do outro e não percebo o mal que eu carrego? Eu vejo o cisco que está no olho do meu irmão, mas eu não consigo observar a trave que está no meu olho. E esse é o Evangelho de hoje. A humanidade avançou muito intelectualmente. E a partir que vamos adquirindo novos conhecimentos, nós fomos criando uma falsa superioridade. Eu acho que eu sou melhor pelo outro, pelos títulos que eu possuo, por ter feito doutorado, por ter feito mestrado, por ter me tornado médico, engenheiro, juiz. Eu me considero superior. Eu me considero melhor do que o outro, pela posição que eu exerço, pelo cargo que eu ocupo, pelo poder, pela autoridade que eu conquistei. Eu me considero melhor do que o outro, porque eu nasci numa família renomada, porque eu tenho sobrenome conhecido, porque eu nasci na cidade tal, eu nasci na capital. Eu me acho superior.
Eu me acho superior porque eu participo de determinado segmento, de determinada religião. E, principalmente, eu me acho superior pelos bens que eu possuo, pela minha hierarquia social, a que classe eu pertenço. Se eu nasci numa família rica, eu me acho muito melhor do que o outro. E então, a partir do estudo do Evangelho, nós verificamos que todo aquele que se eleva será rebaixado. Que se você quer ser grande no mundo espiritual, se você quer se desenvolver na sua pátria verdadeira, porque aqui nós estamos de passagem, que você seja o menor entre os homens. Ou seja, destrua todo esse altar que você construiu em volta de si. Porque você está cada vez mais se afastando do Pai. Porque o orgulho faz isso. O orgulho faz com que nós nos afastemos dos nossos benfeitores. Nos afastemos de Jesus. Nos afastemos de Deus. E então o Evangelho fala que aquele que possui a autoridade não se pode esquecer que é um encarregado de almas. Se eu possuo autoridade hoje, o que eu estou fazendo com ela? Porque nós responderemos pela boa ou má direção que demos. Nós responderemos pelos exemplos nossos, porque nós temos uma nuvem de testemunha ao nosso redor, seja encarnado quanto desencarnado. As pessoas nos observam e sabemos muito bem disso, porque nós observamos os outros. Estamos sempre vigiando os outros, e os outros também fazem isso com a gente. Então, que possamos verificar como que eu estou exercendo essa autoridade, seja na minha família, seja onde eu trabalho, seja no meu convívio do lar, em qualquer lugar que eu esteja. Qual é a minha posição? Quais são os exemplos que eu estou dando? E assim, nós perguntamos, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com a fortuna que está nas nossas mãos? O que eu estou fazendo com a autoridade? Quantos e quantos males eu estou impedindo? Quantos progressos eu estou ajudando a alcançar? Quantos? Quais são os nossos exemplos? E então, hoje, eu posso ser muito rica, mas amanhã eu posso ser muito pobre. Não precisa ser em outra encarnação. Pode ser no dia de amanhã, pode ser daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Eu posso perder tudo. Hoje, eu posso ter subordinados realizando os meus caprichos. E amanhã, eu que posso estar sendo subordinada e realizando os caprichos dos outros. Então, o que nós estamos fazendo? E para o Pai não existe distinção. Nós, homens, seres totalmente materialistas, egoístas, que fazemos distinção. Mas para o Pai não existe. Porque o Pai ama, desde aquele espírito que já chegou na escala de espírito puro, quanto Ele ama aquele espírito cheio de imperfeições, cheios de vícios. O amor do Pai é um amor puro. Ele ama a todos igualmente, porque Ele sabe que todos nós somos os seus filhos. Todos nós somos irmãos. E muitas vezes nós percebemos que aquele que se esforça mais, que aquele que usa desse esforço, que pratica mais, ele chega mais rápido, ele se desenvolve mais e ele sofre menos. E o Pai ama igualmente a todos. Então,
que possamos verificar que o Pai, Ele percebe o que o Espírito vai se tornar. E Ele não fica preso apenas à condição dele de agora. Por isso que o amor dele é incondicional. E vamos pegar então um exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa estudou muito e conseguiu conquistar o diploma de medicina. Mas o que seria dessa pessoa que faz plantão 24 horas, se ela chegasse em casa e não tivesse aquela secretária que ajuda ela no lar, que arruma sua casa, que cuida dos seus filhos, que faz a sua alimentação? Vamos imaginar uma pessoa que estudou, que passou no concurso e que se tornou juiz. O que seria do juiz se não tivesse aquele professor que lá, quando ele era pequenininho, ensinou ele a ler e a escrever? Podemos refletir que nem o professor e nem a secretária possui os conhecimentos que o juiz e a médica. Mas cada um vivencia, cada um experimenta e aprende em sua área. Podemos também dizer que o juiz e a médica talvez não teriam dedicação como professor para ensinar as crianças, que eles não conseguiriam manusear toda a alimentação como aquela secretária faz. Então, estamos aqui uns para ajudar os outros. É uma cooperativa. Eu sei isso, mas em várias outras áreas eu não sei. E o outro vai me ensinar. E eu vou aprender. Mas temos que ser humildes para reconhecer isso, porque muitas vezes achamos que sabemos tudo. Então a gente lembra de Sócrates, filósofo, conhecedor em sua época. As pessoas procuravam Sócrates pelo seu conhecimento, porque sabiam do seu acervo, o acervo que ele possuía. E simplesmente ele respondia: só sei que nada sei. E nós? E nós? Muitas vezes achamos que sabemos muito. E não somos humildes em reconhecer. E falamos da boca para fora. Bom, hoje eu aprendi que eu tenho que ser humilde. Mas não trabalhamos isso dentro de nós. E muitas vezes achamos que o outro não nos trará nenhuma informação. Não será acrescentado nada em minha vida. E isso mostra como que nós vamos alimentando esse orgulho nosso. Como que nós vamos nos enganando. Porque o aprendizado é a toda hora. Inúmeras vezes somos surpreendidos com pessoas que, em sua aparência, parece muito simples, mas que possuem um saber extraordinário, que nós ficamos de boca aberta. Nas suas atitudes, nos seus exemplos, a forma como ela vive, a forma como ela trabalha, a sua dedicação, são através dos exemplos, os melhores ensinamentos. Mas muitas vezes ficamos apegados totalmente às aparências. Então precisamos enxergar que nós somos irmãos, que estamos nessa cooperativa, que cada um ajuda o outro e que nós não estamos aqui para disputar, e sim para ajudar. Não estamos aqui para sair e passar à frente de todo mundo, não. Eu estou aqui para realmente progredir, crescer, desenvolver e, principalmente, ajudar o meu irmão. Então, temos o maior exemplo de superioridade de todos os tempos, que foi Jesus. Jesus nos mostrou a sua humildade em todas as suas passagens. Em todas as suas passagens vemos o Espírito de Jesus, aquele espírito de trabalho, de dedicação, de amor, de simplicidade. Desde o seu nascimento naquela manjedoura, naquele lugar simples,
naquela família humilde, desde os trabalhos com seu pai na carpintaria, desde sua vestimenta, o seu modo de falar e, principalmente, quando ele ia ao encontro dos irmãos sofredores. Então, nós lembramos da última ceia de Jesus com os discípulos, que estavam todos lá alegremente. E Jesus, então, pega uma bacia de água, pega uma toalha e vai ao encontro dos discípulos. E ele chega para os discípulos e começa a lavar os pés de cada um. Os discípulos sem entender, porque quem fazia isso na época eram os escravos. E eles não conseguiam entender por que Jesus estava fazendo isso. E quando ele chega até Simão Pedro, na vez de Simão Pedro, Simão indaga: Senhor, tu que lavas os meus pés? E Jesus responde: o que faço tu não sabes agora, mas entenderás mais tarde. Pedro então recusa, se sente envergonhado, se sente constrangido com aquela cena e recusa que Jesus lave os seus pés. Jesus se dirige a ele e fala: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Porque ele sabia que era necessário. E então, passado algum tempo, depois de toda aquela ação de ternura e de amor, os discípulos esquecem e começam a discutir quem era o melhor. Quem que possuía mais o amor de Jesus? Quem que estava mais próximo do coração de Jesus? Como nós fazemos muitas vezes. E então, o mestre vira para eles e fala: o que entre vós desejar ser o maior, faça-se o menor, o servo de todos, e aquele que manda seja como o que serve. Que possamos refletir toda vez que estivemos diante da nossa autoridade, diante de tomadas de decisões, que possamos lembrar a fala de Jesus, que aquele que manda seja como o que serve, que possamos ser humildes e reconhecer. Então, esse é o Mestre Jesus, que nos deixou inúmeros ensinamentos. E a partir desse relato, nós verificamos como que somos pequenos, como que julgamos, como que criticamos o outro, fugindo de nós. Tentamos diminuir o outro para que sobressaia as nossas qualidades. E, muitas vezes, criticando o outro, achando apenas que só o outro tem imperfeições, esquecemos de tantos vícios que nós temos. Esquecemos que também nós somos espíritos imperfeitos. Então, estamos nesse planeta Terra, um planeta de provas e expiações. E muitas vezes nós reclamamos: por que eu nasci nessa cidade? Eu não aguento esse país. Eu não sei por que eu estou nessa família. Aquele vizinho que está do meu lado a vida inteira e que eu não aguento mais. Mas é uma necessidade nossa. E se eu estou aqui, é porque aqui possui o elemento necessário ao meu progresso. É aqui, de acordo com o nosso adiantamento. Então, é uma necessidade. E se possui ainda tanto mal na Terra, é porque, em sua grande maioria, nós ainda nos comprazemos com o mal. Então, eu me lembro muito bem, porque nós precisamos reconhecer a nossa condição. E eu me lembro quando eu cheguei aqui na Casa Espírita. Logo, nos primeiros dias que eu fui convidada a estudar, eu vi que eu não sabia nada de espiritismo, que eu nunca tinha lido um livro dos espíritos, que eu nunca tinha parado para refletir sobre as questões de Kardec, sobre o Evangelho. E, passado algum tempo, chegamos na escala espírita do Livro dos Espíritos, segunda parte.
E a pessoa que estava dirigindo o estudo, ela chega e fala: olha, vocês analisam as classes e verificam a que ordem vocês pertencem. Então eu li muito superficialmente e vi que nós tínhamos 3 classes: espíritos puros, espíritos bons e espíritos imperfeitos. Aí eu comecei pela primeira, espírito puro, sem adentrar totalmente ao que o livro dos espíritos passava. E eu vi que, eu falei, Marcele, não exagera também não, né? Porque espírito puro você está longe. Então eu já descartei essa possibilidade. Então eu fui para espíritos bons, porque eu achava que espíritos imperfeitos era para aquelas pessoas ainda muito embrutecidas, era para aquelas pessoas que feriam o outro fisicamente. E eu falei, bom, eu acho que eu não estou nessa classe, não. Aí, quando eu comecei a ler espíritos bons e vi que os espíritos bons não possuem raiva, não possuem orgulho, não possuem todos esses vícios que nós possuímos, eu falei, só me resta o espírito imperfeito. Vamos ler. Então, eu vi que os espíritos imperfeitos possuem, que ainda são ignorantes, que ainda sentem ciúme, que ainda sentem inveja, que eles veem a felicidade dos bons e ficam atormentados, porque sentem inveja. Não conseguem ver a felicidade do outro. E eu, então, vi que realmente nós estávamos ali, naquela classe. Então, a gente verifica a importância do estudo para nós nos reconhecer. Que muitas vezes nós não reconhecemos. Nós não sabemos quem somos. E o mais interessante é que eu logo descartei espíritos imperfeitos, porque eu achava que eu também não fazia nenhum mal. E o livro dos Espíritos nos fala que nós iremos responder por todo o mal que foi consequência do bem que nós não fizemos. E aí? O que nós estamos fazendo? A gente acha que estamos sendo cumpridores da lei, mas e o bem que nós estamos fazendo? Quantas pessoas nós estamos ajudando? Será que eu fico o dia inteiro apenas pensando em mim? Apenas pensando nos meus afazeres, nas minhas tarefas, nos meus familiares, e eu não consigo sequer pensar no meu irmão? Quantas pessoas eu ajudo diariamente? Então, vemos como nós não nos reconhecemos, como que gastamos tempo observando o outro, tempo que poderia estar sendo gasto ajudando, olhando mais para nós, vendo ainda a nossa condição, reconhecendo. E a gente, então, lembra lá da Gênesis. A Gênesis, no capítulo das predições. Das predições do Evangelho, logo no primeiro capítulo tem: ninguém é profeta em sua terra. Ninguém é profeta enquanto vivo. Mas por que isso? Porque quando a pessoa está encarnada, nós, com toda a nossa maledicência, falamos mal, julgamos, porque não conseguimos ver o destaque do outro. Mas quando a pessoa desencarna, aí a gente lembra, era uma pessoa muito boa, que isso, uma pessoa esforçada. Mas quando era encarnada, nós não conseguimos reconhecer, porque o nosso orgulho ficava ferido. Porque nós não sabíamos lidar com o nosso sentimento. O outro se destacava e eu que não sei lidar com o meu sentimento de inveja. Eu que não sei lidar com o meu sentimento de ciúme. A partir do caminhar do outro irmão. E ele continua na Gênesis: enquanto os homens não tiverem compreendido a sua natureza, ou seja, não tiverem compreendido a sua condição espiritual.
Enquanto os homens não tiverem alargado o horizonte moral, estarão presos ao ciúme, à inveja e todos os preconceitos. Porque aquele que se destaca mexe comigo. E ao invés de eu ver um estímulo de perseverança no outro, de eu ver um exemplo para eu poder caminhar, eu simplesmente começo a achar que eu sou incapaz. E que tudo dá certo para o outro. Nada dá certo para mim. A vida do outro sempre anda e a minha fica aqui parada. Dá tudo certo para o outro e tudo errado para mim. E não vemos aquilo como um estímulo ao nosso progresso, como um exemplo de perseverança e de determinação. Por isso que ele fala, precisamos alargar o nosso horizonte moral. Precisamos ver que podemos progredir, que podemos crescer, mas precisa de esforço, precisa de perseverança. E não adianta ter desculpas. Eu não andei porque eu estava preso no outro, porque eu estava observando o outro. Não haverá desculpas, porque nós somos seres inteligentes da criação. E o que nós estamos fazendo com a inteligência que possuímos? Se eu não aprendi a conduzir a minha vida, se eu não aprendi a fazer escolhas, o que nós estamos fazendo com essa inteligência? É a reflexão de todo o Evangelho. Então, vemos que o planeta de regeneração está batendo a nossa porta. Está nos convidando, mas para isso é preciso regenerar os nossos corações. Porque achamos que vamos dormir no planeta de provas e expiações e acordar no de regeneração. Mas o ambiente externo só vai se modificar a partir das nossas atitudes, a partir da reflexão dos nossos atos, da regeneração de cada indivíduo. Então não adianta eu querer ir para uma casa limpinha, uma casa cheirosa, uma casa arrumada, se quem faz a bagunça sou eu. Eu sou responsável pela bagunça. Não é o externo que vai me modificar. É de dentro para fora, sempre. Então, precisamos aproveitar todo esse tempo precioso que nós temos para procurar esse autoconhecimento que Santo Agostinho nos fala no Evangelho e que sempre temos que ler e reler, porque no dia a dia a gente esquece. E esquecemos de analisar as nossas atitudes, de analisar os nossos pensamentos. Por que minha consciência está latejando hoje? Que forma que eu falei? Que forma que eu agi? Precisamos nos reconhecer. Porque se o Pai nos chamar de volta hoje, se precisar retornar hoje, o que nós vamos estar levando? O que nós vamos estar levando na nossa bagagem de retorno ao plano espiritual? Então, lembraremos de mais uma história de Jesus. Simão Pedro em sua casa acolhedora, a sua casa que virou um lar de assistência social. Eis então que chega uma mulher e bate na porta. A mulher, totalmente com as vestimentas rasgadas e cheias de sangue, ela era vista como uma pecadora e tinha uma aparência totalmente doente. As senhoras cristãs que estavam na casa de Simão Pedro ficam desassossegadas com a presença daquela mulher. Simão Pedro mesmo não sabe o que fazer, não sabe como agir. E então ele se recolhe e começa a orar. Ele vai para um ambiente mais reservado, enquanto aquela mulher fica aguardando com uma plateia em volta. E ele começa a orar e Jesus então aparece. E ele fala: mestre, temos aqui na porta, na entrada, uma pecadora. O que fazer?
me ajuda, não sei o que fazer. E então, Simão Pedro começa a chorar. Jesus seca as suas lágrimas e ele fala: Pedro, para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo estão cheios. O evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa, de quem edifica e salva, de quem consola e renuncia, de quem ama e perdoa. Abre o acesso à nossa irmã e auxilia-te no reerguimento. Arranca da morte e traz de volta para a vida. E então, Simão Pedro, em lágrimas, vai ao encontro, passa pelaquela multidão que a cercava e fala para a mulher: entre, a casa é sua. E a mulher então pergunta: quem sois? Simão Pedro responde: eu sou seu irmão. E é aí que ele reconhece que ele é seu irmão, que todos nós somos irmãos. E nós? Será que nós só apenas nos sensibilizamos com a dor dos nossos familiares? Será que só nos sensibilizamos com a dor daquele que é mais próximo a mim? Então, que possamos desenvolver esse amor do Pai, que possamos reconhecer e olhar mais para nós, que possamos lembrar que o Pai falou: amar ao próximo como a si mesmo. Mas primeiro, você precisa se amar. Primeiro, você precisa se reconhecer. Verificar que você possui qualidades, sim, já conquistadas, mas que você tem muito que caminhar. E que se você ficar parado, olhando o outro, você não vai caminhar. Você não vai progredir. Você não vai avançar. E que toda vez que fomos envolvidos pelo sentimento de inveja, envolvidos pelo sentimento de ciúme, que possamos olhar aquele irmão que se destacou como um exemplo para nós. Que possamos verificar que ele está caminhando, que ele está progredindo, mas que eu também chegarei lá. Que possamos ver os nossos benfeitores espirituais como exemplo para nós. Que possamos sempre lembrar disso. E que, quando a dor apertar, quando sentir enfraquecido, que possamos procurar a prece e pedir verdadeiramente: Senhor, me ajude a controlar esse sentimento que hoje, a partir do Evangelho, eu começo a reconhecer. Com muita dificuldade, eu começo a olhar e ver como que eu estou enraizado no meu orgulho. Senhor, me ajude a ver no outro um estímulo, um exemplo. Que possamos ter a certeza que não estamos desamparados. Que Ele sempre está conosco. E que estamos aqui para vencer todos os obstáculos. Que Deus nos abençoe.